Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 43. Bons estudos! Antes da gente começar, eu queria que você desse uma bela olhada nesta vila aqui. Até parece que a gente está na Inglaterra, não é mesmo? Mas, na verdade, nós estamos em pleno centro da cidade de São Paulo, na Vila Inglesa. Uma vila que foi construída para os engenheiros ingleses que vieram para o Brasil no fim do século XIX, para, entre outras coisas, construir estradas de ferro. Não foi só para o Brasil que os ingleses vieram. Em vários lugares do mundo, a presença britânica foi marcante. Essa era uma amostra evidente de que a Inglaterra tinha se tornado uma grande potência. Só que a Inglaterra não era a única. Vários outros países europeus também se organizaram e se fortaleceram durante o século XIX e saíram mundo afora atrás de territórios para colonizar. Veja só como a Europa dominava boa parte do planeta no fim do século XIX. Mas como isso foi possível? Como um continente como a Europa conseguiu dominar tantos outros países? Bom, para conseguir se impor, se expandir e conquistar tantos territórios, os países europeus tiveram primeiro que se fortalecer e se transformar em grandes potências. Nós vamos saber direitinho como isso aconteceu nessa teleaula. Hoje você vai ficar sabendo de que maneira os trabalhadores ingleses começaram a se organizar em sindicatos. Como a França tenta resolver os conflitos gerados entre os interesses dos trabalhadores e dos burgueses. E como foi a unificação da Itália e da Alemanha. Olá! Como a gente viu em outras teleaulas, a Revolução Industrial trouxe um grande desenvolvimento econômico para a Inglaterra. As fábricas, com suas surpreendentes máquinas, além de produzir mais em menos tempo, também começaram a gerar novos núcleos urbanos, ocupados basicamente por dois grupos sociais, a burguesia industrial e o operariado. Apesar dessas mudanças todas, as leis eleitorais eram antigas e beneficiavam a aristocracia, os nobres que continuavam controlando o parlamento. Traduzindo, a burguesia e o proletariado geravam riquezas, mas não tinham poder político. Insatisfeitos com essa situação, tanto os donos de fábrica quanto os operários começaram a pressionar o parlamento, que por fim começou a ceder. Mas a situação na Inglaterra naquele momento era mais complicada do que simplesmente modificar a legislação eleitoral. É claro que existia um grande desenvolvimento econômico, mas a riqueza gerada pelas máquinas não era para todos. Na verdade, a maioria da população inglesa vivia na mais absoluta miséria, mesmo enfrentando jornadas de trabalho de até 15 horas por dia. Essa situação acabou levando os trabalhadores a se organizarem em sindicatos para defender seus direitos e exigir melhores salários. Essas associações de trabalhadores que começaram a surgir estavam basicamente apoiadas nas ideias socialistas de Marx e Engels, autores do famoso Manifesto Comunista. Apesar das dificuldades, a mobilização dos trabalhadores ingleses não foi em vão. O industrial Robert Owen cria cooperativas de operários e surge o movimento cartista. O movimento cartista foi um movimento de operários que reivindicavam condições básicas e direito de trabalho. Eles tinham esse nome, cartistas, porque escreviam cartas endereçadas a políticos e patrões fazendo suas reivindicações. Esse movimento tornou possível o surgimento de um novo partido político, o Partido Trabalhista, criado em 1890. Mas os operários ingleses não eram os únicos que estavam se organizando e lutando pelos seus direitos no século XIX. Na França estava acontecendo a mesma coisa. 1848. É um ano agitado na França, que mais uma vez é palco de uma revolução. A Revolução de 1848, que acaba com a monarquia burguesa de Luís Felipe I e institui a Segunda República, cujo governo provisório é formado pelos socialistas que lutam por profundas reformas sociais e pelos liberais moderados que defendem os interesses da burguesia. Os socialistas conseguem várias conquistas, como a jornada de trabalho de 10 horas e a adoção do voto universal masculino e secreto, mas perdem as eleições. Assim que assumem o poder,
os liberais fecham as oficinas nacionais criadas pelos socialistas para dar trabalho aos desempregados. O episódio é o estopim que provoca a luta armada entre os dois grupos. Após sangrentos combates, os socialistas são derrotados. 14 mil rebeldes são deportados para as colônias e o movimento operário é desarticulado. Depois de sufocar o movimento socialista, a França adota o regime presidencialista, cujo primeiro presidente é Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do imperador. Sem deixar claro a que veio, o novo presidente adota uma política que oscila entre os socialistas e os burgueses e acaba batendo de frente com a Assembleia, que em maio de 1850 quis restringir o direito do voto. Depois disso, uma eleição concede o título de imperador a Luiz Napoleão, que assume o trono francês como Napoleão III. Começa aí o Segundo Império. Os primeiros anos do governo de Napoleão III foram marcados por uma política repressiva contra os seus opositores. Mas na década seguinte, a partir de 1860, Napoleão III muda de postura. Abre estradas de ferro, atualiza e democratiza o ensino e reconhece o direito de greve. No plano externo, a política de Napoleão III não se diferenciava muito dos seus vizinhos europeus. Imperialista, tinha como objetivo conquistar novos territórios e colonizá-los. E foi movido por esse sentimento imperialista que o imperador francês tentou transformar o México numa colônia francesa na América. México, 1861. O presidente Benito Juárez suspende o pagamento das dívidas mexicanas com os credores europeus. Imediatamente, Inglaterra, Espanha e França resolvem intervir militarmente. Napoleão III não perde a oportunidade para expandir o imperialismo francês. Apoiado pelos setores conservadores do México, Napoleão III invade o país e derrota as forças do presidente Benito Juárez. A monarquia é proclamada pelos conservadores mexicanos. O arquiduque Maximiliano, irmão do imperador da Áustria, é coroado imperador do México. Com o apoio das tropas francesas, Maximiliano consegue dominar praticamente todo o México. O projeto imperialista de Napoleão III, ao que tudo indica, caminha a passos largos, mas por pouco tempo. Em 1867, com o fim da Guerra de Secessão, os Estados Unidos exigem o fim da intervenção francesa no México. Ao mesmo tempo, Napoleão se vê pressionado pelo crescente poderio prussiano que ameaça o equilíbrio europeu. Por causa disso, retira as tropas francesas do México. Sem o apoio francês, Maximiliano se rende e é fuzilado. Fuzilado? É isso mesmo. Mas como? Que país latino-americano é esse que consegue, em pleno século XIX, rechaçar o imperialismo europeu? Então, Vicente, foram esses dois aqui que lideraram a Revolução Mexicana de 1911? Exatamente, Pancho Villa e Emiliano Zapata. Agora, como é que foi tudo isso, hein, Vicente? Eles venceram os europeus de uma hora para outra? Assim, como é que... Que isso, Gil? Para os mexicanos chegar onde eles chegaram, eles tiveram que lutar praticamente por todo o século XIX e até o começo do século XX. E quando isso começou, hein? 1810. A então colônia mexicana fica independente da Espanha. Os revolucionários tentam destruir a sociedade de castas fechadas e de grandes latifúndios. 1858, começa a Revolução da Reforma. Os revolucionários mexicanos lutam agora contra a igreja, dona de muitas terras. A igreja, como é de se esperar, reage e se une aos grandes proprietários. A luta armada cobre todo o território mexicano. Liderados por Emiliano Zapata e Pancho Villa, índios e peões sem terra derrubam o regime de Porfírio Dias. Os objetivos dos revolucionários são promover a reforma agrária, lutar pela nacionalização, pela democracia política e pelo ensino público para todos. Voltando um pouco no tempo, só para a gente não se perder, você se lembra que a Revolução Mexicana entrou na sua reta decisiva depois que Napoleão III retirou sua tropa do México, deixando o imperador Maximiliano indefeso. E por que foi mesmo que Napoleão III fez isso? Porque a Prússia estava se tornando cada vez mais poderosa e, com isso, ameaçava o equilíbrio europeu. Os temores de Napoleão III acabaram se revelando verdadeiros. Um incidente diplomático em 1870 acaba levando a Prússia a declarar guerra contra a França. Começa a Guerra Franco-Prussiana.
Com a ajuda da Confederação Alemã, a Prússia consegue em pouco tempo derrotar o exército francês e prender Napoleão III. Com isso, chega ao fim o Segundo Império. Na França, forma-se um governo provisório que proclama a Terceira República. Mas a França, que antes mesmo da guerra já vivia problemas internos, vê, depois dessa derrota, o agravamento de sua situação social. Com isso, uma insurreição popular se torna inevitável. E eclode em Paris um movimento que ficou conhecido como a Comuna de Paris. Aproveitando a confusão que tomou conta da cidade depois da guerra contra a Prússia, socialistas e anarquistas tomam Paris e organizam a Comuna. Durante 2 meses, Paris se transformou numa sangrenta e violenta praça de guerra. O saldo que a Comuna de Paris deixou é realmente impressionante. 20.000 revoltosos foram fuzilados. Milhares de anarquistas e socialistas tiveram que deixar a França e se exilaram em outros países. Mas não era só a França que enfrentava problemas internos na segunda metade do século XIX. Roma, Itália. Mamma querida. Conhecer a terra dos nossos antepassados está sendo muito emocionante. Mas o que me deixou tocado mesmo foi saber que nossa família é originária da região de Piemonte, que foi da onde a Itália começou a lutar por sua unificação e conseguir chegar ao mapa que tem hoje. Puxa vida, Gil. Quer dizer que há pouco mais de 100 anos a Itália não era um país unificado, não era uma coisa só? Não, olha, o centro da Itália era dominado pela Igreja Católica, o norte pelo Império Austríaco. E os Bourbon, ligados aos antigos reis da França, dominavam o sul da Península Itálica. Olha, e quando é que a Itália se transformou num país mesmo? Quando que ela se unificou? O processo de unificação da Itália não foi nada fácil. Afinal, os revolucionários tiveram que lutar contra 2 grandes poderes daquela época, a Igreja e o Império Austríaco. Apoio mesmo para suas ideias nacionalistas, os patriotas tiveram apenas de Vítor Emanuel II, um monarca liberal que governava o reino do Piemonte. Só que Piemonte era um reino tímido se comparado ao poder que tinham a Igreja e o Império Austríaco. Por isso, antes de ir à luta, era preciso fortalecer Piemonte. Uma tarefa cumprida à risca pelo ministro Conde de Cavour, o principal promotor da unidade italiana. Em pouco tempo, Piemonte se desenvolveu economicamente e fortaleceu o seu exército. Daí para frente, em 3 anos, de 1858 a 1861, os patriotas conseguem o apoio da França, da Inglaterra e da Prússia. As forças que dominavam a Península Itálica são derrotadas e Vítor Emanuel II, o monarca piemontês, é coroado rei da Itália. Além da Itália, havia também outra região da Europa que nessa mesma época também viveu um processo de unificação. Trata-se da Alemanha, que como o norte da Itália, também tinha vários dos seus principados dominados pelo Império Austríaco. Só que detalhes dessa unificação alemã você vai ficar sabendo no seu livro de estudos, porque agora é hora da gente revisar o que você viu nessa teleaula. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como os trabalhadores ingleses começaram a se organizar em sindicatos. O que foi a Comuna de Paris, uma revolta provocada por socialistas e anarquistas franceses. E como foi o processo de unificação da Itália. Nessa teleaula, você viu como as grandes potências europeias se desenvolveram e se unificaram durante o século XIX. Na próxima teleaula, você vai ver como essas mesmas potências expandem seus territórios, colonizando vários outros países. Não perca e até lá!